fazer uma aula aqui no GeoStudio para você acompanhar a geografia que é ensinada de uma maneira nova e você, como sempre, vem acompanhando. A aula de hoje fala sobre população. Já tem algumas aulas no canal e essas aulas é a sequência. Por isso fica à vontade aí, você dê seu like, também faça seu comentário. Vamos logo para a aula, né? Então o tema da aula de hoje é a pirâmide etária. Será que a pirâmide etária contribui para o planejamento governamental de um país ou de um lugar? A resposta é sim. Significativamente, ela contribui. Na aula anterior, vocês podem notar, tem um conceito de pirâmide etária. Então aqui, a aula de hoje não é para falar sobre conceito, a teoria do que é pirâmide etária, porque já tem uma aula. Vamos nos concentrar mais no que se usa para a pirâmide etária, nas funções dela para o governo ou para o setor privado, que também é importante. Sim, as empresas privadas, por exemplo, elas usam a pirâmide etária para ajudar na produção e também na distribuição dessa produção. A estrutura etária de um país, que também vocês já estudaram, está positivamente ligada à estrutura da população do país. E é muito importante, querido estudante de geografia, não somente para o planejamento governamental, mas também para outros planejamentos de empresas e assim por diante, como já dito. E o benefício é para quem? O benefício é para todos. Todos acabam ganhando com o estudo da pirâmide etária, com o estudo da estrutura etária de um país ou de um lugar. Infelizmente, as divisões, as desigualdades permanecem. Permanecem no mundo todo, permanecem em países subdesenvolvidos. E com a pandemia da Covid-19, essas divisões, esses mesmos problemas já citados, as desigualdades, seja na educação, seja na economia, na finança do país, a pirâmide, as suas extremidades, acabam se alargando. E principalmente a realidade, porque a pirâmide etária não é a realidade de um lugar, não é a realidade de um país. A pirâmide etária é um gráfico, é um desenho para representar a população, o gênero, a economia daquele lugar, o desemprego e assim por diante. Falando em estrutura da população brasileira por idade, desde 1960 ocorreu várias mudanças. Vamos falar um pouquinho do que aconteceu em 1960, em 1980, nos anos 2000. Então, em 1960, como é que era o quadro da população brasileira? Né? Eu nem era nascido, minha mãe tinha acabado, nem era nascida, minha mãe acho que é da década de 60, mas não de 1960. Mais da metade da população brasileira, naquela época, na década de 60, eram pessoas com menos de 20 anos de idade. Então pode-se concluir que o Brasil tinha uma população bem jovem na década de 1960. 20 anos se passaram e o quadro, o cenário da população do Brasil era o seguinte: a população de adultos e idosos era bem menor que a soma da população de jovens. Já em 1990, 2000, 10 anos depois, a proporção de adultos, pela primeira vez, olha só, pela primeira vez em toda a história do país, Brasil, superava a proporção de jovens. Já nos anos 2000, no início do século XXI, até 2009, mostrou claramente que esse processo iria se solidificar, iria se
irreversível para o Brasil. A população começou gradativamente a envelhecer. A proporção de adultos já era bem maior que a dos jovens, juntamente com a dos idosos. Passou-se a perceber que a população brasileira teria a tendência de envelhecer. E hoje, falta ainda, nós sabemos todos aqui no Brasil que ainda falta o censo dos anos 2020 para cá. Devido à pandemia, foi adiado já 2 vezes, se não me engano, 2 vezes o censo, que é o IBGE que faz esse censo. E precisa desses dados. Mas o Brasil tem se consolidado dos anos 2000 para cá como uma população que está envelhecendo. Agora vocês vão ver algumas pirâmides que mostram exatamente isso que acabamos de estudar, desde 1960 até os anos 2000, 2009. Dados que vão comprovar esse processo da população brasileira. Vocês acabaram de ver as pirâmides que mostraram o processo do total da população brasileira de 1960 para anos recentes. Nota-se que as mudanças que aconteceram foram resultado da diminuição da proporção de jovens e do aumento da proporção de adultos e idosos no Brasil. Isso aconteceu devido à taxa de fecundidade ter diminuído e aumentou a expectativa ou a esperança de vida da população. As transformações sociais e econômicas no Brasil foram resultado disso, entre as quais as provocadas pelo crescimento urbano. Então, diminuiu a quantidade da população que morava na zona rural, pois muitos passaram a viver nas grandes capitais, nas grandes cidades do Brasil, nas regiões metropolitanas do Brasil. Então chegamos à conclusão aqui que a proporção de idosos na população brasileira tem aumentado de forma significativa, de forma expressiva, e segundo estimativas, deve aumentar ainda mais nos próximos anos. E a taxa de fecundidade, ou seja, a taxa de pessoas a nascer, vai ficar inalterada. Gente, até uma próxima aula. Fica com Deus. Compartilhe nas redes sociais, dê seu like, faça seu comentário e também atente para as notificações. Ao ver novas aulas, vocês vão poder fazer tudo isso novamente. Dar o seu like, fazer seu comentário, tá bom? Fiquem com Deus, um bom estudo aí para vocês.